Eu digo com insistência, uma pessoa que for feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta. Como é que a gente faz para encontrar propósito? Qual é o desafio? O número de pessoas que você fica numa noite? Beijei muito. Como encontrar propósito no nosso dia a dia? Como encontrar um motivo pelo qual viver, uma razão pra gente estar vivo? Eu perguntei isso pro Mário Sérgio Cortella e a resposta dele foi inspiradora. Se liga. Cortella, pra gente começar, tem uma frase do poeta cubano José Martí, que todo homem deve numa vida aí plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Só que hoje, a gente vê a cidade cheia de asfalto. Acho que se olhar pra ver onde tem um punhado de terra é difícil de achar. As livrarias estão fechando e a gente tá tendo cada vez menos filho. Como é que a gente faz pra encontrar propósito? A gente reinventa. Quando o José Martí levanta essa perspectiva, ele fala da ideia de legado. Legado esse que ultrapasse a vida da própria pessoa. Afinal, se alguém supõe que terá um descendente, é para que você mesma ou você mesmo vá adiante. Uma árvore é algo que, em tese, se ela for uma árvore mais duradoura, nos ultrapassa no nosso tempo de vida. E um livro, em princípio, ganharia, né, um ar de duração mais extenso. Hoje nós temos modificações em relação ao que é livro, ao que é filho e ao que é também árvore. A noção de propósito hoje, ela se coloca de vários outros modos, né? Ela não necessariamente trabalha nessa ideia de você ter um legado que seja idêntico ao que já foi em outros tempos. A cidade em que vivo, que é a cidade de São Paulo, na qual eu estou há 56 anos, ela é uma cidade na qual há uma asfaltificação, né, da vida, mas a flor vence o asfalto, né? Em vários momentos a gente se surpreende com uma ruptura do que seria a impermeabilização asfáltica da cidade e a gente surpreende com a natureza emergindo. Ter propósito significa, antes de mais nada, colocar para aquilo que é o teu momento presente algo que vá adiante. Mas eu não acho tão complexo. Não acho também que as pessoas estejam tendo menos filhos ou filhas porque, né, simplesmente é uma decisão consciente. Não acho que o tempo todo é desse modo. É mais complexo fazê-lo, né, neste momento. É um pouco mais custoso em termos de tempo, de vida, de recurso material, né, e, portanto, há um afastamento de alguns modelos que são anteriores. Eu tenho 2 filhos e uma filha, 2 netos e 2 netas, já escrevi 49 livros e plantei muita árvore na vida. Portanto, em tese, eu estaria mais sossegado, mas não estou, né? Eu quero que haja um passo em que tudo isso que eu fiz, que é um pedaço da minha vida, e é um pedaço mínimo da vida em geral, que isso seja contributivo, né, que não seja apenas uma árvore para eu mostrar, um filho para me sustentar e um livro para eu exibir. E no vídeo de hoje, a gente traz aqui alguns dos melhores momentos do nosso podcast com o Mário Sérgio Cortella. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E se você quiser assistir na íntegra o episódio completo que a gente fez com o Cortella, é só clicar no card que vai estar aqui em cima ou no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita e não esquece também de deixar o like no vídeo e de se inscrever tanto aqui no canal do Manual do Homem Moderno como no nosso canal de podcast também. E agora bora falar um pouquinho mais sobre a vida com o Cortella. Em um mundo onde a gente parece estar cercado por desgraças o tempo todo, como é que a gente faz para perceber e até mesmo apreciar a felicidade? Se liga na resposta do Cortella. Uma das maneiras mais práticas de eu não pensar naquilo que é a ideia de felicidade é imaginar que eu não teria tempo para fazê-lo e que ela não poderia ser por mim acolhida e cuidada à medida em que eu tenho outras ocupações. Há uma música bem antiga que, cantada por Moacir Franco, né, ele dizia, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Né? Essa é a ideia de uma vida em que não se pode dar abertura para aquilo que pode também ser melhor do que o que é. Nessa hora, como a felicidade ela é uma ocorrência, ela é uma circunstância, ela não é um estado, né? Eu digo com insistência, uma pessoa que for feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta, né? Afinal, há tantas dificuldades, tantas turbulências, né? Tantas agonias à nossa volta, que ser feliz o tempo todo é ser alienado ou alienado, é não ter entendido, né, o que está acontecendo. Mas, por outro lado, a felicidade não se ausenta também de modo contínuo. Nem ela se apresenta de modo contínuo, nem se ausenta. O que seria felicidade? Não é entender um momento em que a vida vibra de tal maneira que você sente que vale muito estar vivo. Ora, esse anúncio contínuo da catástrofe que nós vivemos
Esta ideia de que nós temos o tempo todo, estamos não a um passo do paraíso, como cantou a banda Blitz, mas nós estamos a um passo do desastre, não é tão equivocada assim. Esta percepção, ela veio para a humanidade a partir de 6 de agosto de 1945. Quando a primeira bomba atômica foi jogada sobre Hiroshima e alguns dias depois sobre Nagasaki. Até 1945, todo ser humano tinha temor da própria morte ou de pessoas próximas a si. O mundo atômico colocou a possibilidade de nós extinguirmos a humanidade. Portanto, não é um catastrofismo no sentido do desejo, mas ele é da possibilidade. A grande e última coisa que eu gosto de lembrar nisso é que, como se diz sempre, o Milor dizia isso, a grande desvantagem do profeta do Apocalipse é que ele não vai aproveitar a fama. Certo? Porque se ele tiver certo que vai acabar, lamento, né? Não terá como aproveitar a fama porque terá acabado. E pra terminar, eu perguntei pro Cortella se o amor mudou nos últimos anos e se ainda vale a pena acreditar no amor. Se liga na resposta dele. A minha geração caminhou durante 20 anos com a ideia do seja livre, vá, ame ou desame, mas vá. A geração que cresceu assustada com HIV é que a sexualidade ou sexo, mais diretamente, não era risco de gravidez, era de morte. Essa ideia ela evaneceu, ainda bem. Mas persiste ainda uma noção muito romântica. A geração atual, mais jovem, por incrível que pareça, ela é mais romântica do que a geração com mais idade como a minha. Ou seja, as pessoas têm mais ritos em relação a isso. Gostam mais de ir a lugares e contemplar paisagens. Têm mais pactos em relação àquilo que adere, faz com que uma pessoa grude com a outra. São mais fiéis no tempo em relação à mesma pessoa. A única coisa que eu acho estranho é que é uma geração que fala muito sobre sexo e faz pouco sexo. Entre aspas, fazendo aí um trocadilho tonto, mas que funciona, é mais sexo oral de falar sobre sexo do que, de fato, por exemplo, praticá-lo. Aí volta a tua questão mais funda. Será que mudou a ideia de amor? Sim. Será que as pessoas elas são mais afáveis aos processos de aproximação porque a tecnologia permite? O que eu temo é que se faça uma virtualização excessiva da convivência. Você sabe que o momento pandêmico trouxe muitas rupturas, porque aí é uma das leis da física. 2 corpos muito próximos produzem atrito, né? Pessoas não estavam habituadas a tanta convivência. A ideia de você estar o tempo todo muito próximo de alguém, para quem conseguiu se afastar um pouco, né, e se retirar durante o momento pandêmico mais forte, foi um lidar. O virtual, né, ele tem seus encantos e tem seus desencantos. Eu desafio sempre pessoas que têm uma adesão exclusiva à virtualidade, assim, a me explicar o gosto de uma laranja. Ou, se você quiser, como é que você mostra para mim o que é uma coisa fofa? Ou você tem a experiência daquilo sensorial, ou não tem. Outro dia me perguntaram assim, o que o senhor acha de sexo virtual? Eu disse, qual não é? Certo? Eu falei, como assim? Mesmo quando você está numa situação física, somática, ainda assim, a tua mente, tua carga, tua história toda, ela está ali de modo virtual. Você não está numa relação só com aquela pessoa que você está. É um combo. Nem que isso não signifique uma multiplicidade de relações. Ora, nessa hora, a ideia de uma nova geração é essa geração que é a vossa, e eu vou dizer isso sem nenhum tipo de petulância, ela é muito mais conservadora nos costumes. Quando alguém diz assim, não, porque a gente fazia isso, aquilo, eu falei, peraí, algum de vocês um dia, aos 18 anos, transou em cima da sala, né, na mesa do diretor na escola? Qual é o desafio? O número de pessoas que você fica numa noite? Beijei muito. Certo? Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar o episódio completo com o Cortella pra você clicar e assistir. Vou deixar um outro podcast aqui que a gente gravou com o Pondé, que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever nos 2 canais. E é nóis. Valeu!